Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Física, é a nossa aula de número 20 e o tema da aula de hoje é espelhos. Pessoal, antes de ver os espelhos propriamente ditos, vamos ver os principais fenômenos ópticos. Os fenômenos básicos estudados em óptica geométrica são aqueles que ocorrem quando um feixe de luz incide sobre uma superfície. Nesta situação, podem ocorrer três fenômenos. Um fenômeno que pode ocorrer é o fenômeno da reflexão, que é o fenômeno que ocorre quando a luz incide na superfície de separação entre dois meios e retomarão para o meio original de propagação. É o que acontece, por exemplo, quando a luz incide em um espelho. Refração ocorre quando a luz incide na superfície de separação entre dois meios e atravessa a superfície, passando a se propagar em um novo meio, diferente daquele em que vinha se propagando originalmente. Um exemplo de refração é a passagem da luz para o vidro. A absorção. A luz incidente não retorna nem atravessa a superfície. Exemplo, quando a luz incide em uma superfície negra. Leis da reflexão. Primeira lei. O raio incidente, anormal e o raio refletido estarão contidos em um mesmo plano. Beleza? Melhor. Aqui. O raio incidente, anormal e o raio refletido estarão em um mesmo plano. Segunda lei. O ângulo de reflexão é congruente ao ângulo de incidência. Então aqui a gente tem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? Então, aqui a gente tem a reta normal, beleza? O ângulo sempre vai estar relacionado à reta normal. Então, o ângulo de incidência, formado entre o raio incidente e a reta normal, vai ser igual ao ângulo refletido, formado entre a reta normal e o raio refletido aqui, beleza? Tipos de reflexão. Existem basicamente dois tipos de reflexão, a regular e a difusa. Então aqui nós temos a reflexão regular, em que a gente vê perfeitamente o objeto refletido. Então aqui a gente tem reflexão difusa, que a gente não consegue ver perfeitamente o objeto refletido, beleza? Tipos de espelhos. Antes de ver os tipos de espelhos, vamos ver o que é um espelho. Espelho é uma superfície na qual se reflete a luz para a formação de imagens. Agora vamos ver os tipos de espelho. Os espelhos são classificados de acordo com a superfície refletora. Espelhos planos, superfícies planas e polidas. Espelhos esféricos, superfícies curvas polidas, beleza? Então a gente tem aí a diferença entre espelho plano e espelho esférico, que varia de acordo com a sua superfície. Se ela for plana e polida é um espelho plano, e se for curva e polida é um espelho esférico. Vamos ver agora as características da imagem no espelho plano. A imagem é virtual, ou seja, está atrás do espelho. Mesmo tamanho do objeto. Então, aqui, se aqui tiver 5 centímetros, aqui também tem que ter 5 centímetros. Imagem e objeto são equidistantes, mesma distância do espelho. Então, aqui 3 centímetros, aqui também tem que ter 3 centímetros. Objeto e imagem são reversos, enantiomorfos, ou seja, eles não conseguem ser sobrepostos, beleza? Pessoal, um exemplo de enantiomorfos seria se a gente pensasse nossas duas mãos. Se nós colocarmos as duas mãos, uma de frente com a outra, a gente vai ver meio que se fosse uma imagem espelhada. Porém, se a gente tentar sobrepor uma mão com a outra, a gente vai perceber que o dedão vai estar junto com o mindinho, o dedo anelar vai estar junto com o indicador e o dedo do meio estará
junto com o dedo do meio, beleza? Então elas não são sobrepostas. Quando elas são sobrepostas, elas não ficam iguais, beleza? Então aí que está o conceito de enantiomorfos. Espelho esférico. O espelho esférico pode ser classificado em côncavo ou convexo. Convexo, a reflexão é feita pela superfície externa. Então aqui a gente tem o espelho convexo. Côncavo, a reflexão é feita pela superfície interna, que aqui a gente tem o espelho côncavo. Quando a gente vê o espelho côncavo, é só a gente pensar na concha, beleza? Na concha seria a região aqui da parte interna da concha, e o convexo seria da parte externa de uma concha. Pessoal, vamos ver agora equações dos espelhos esféricos. Pessoal, talvez caia na prova de vocês essa parte, mas vai cair de uma forma bem simples, beleza? Então é só para a gente ter uma ideia geral, mais ou menos, caso caia uma questão dessas. Então aqui nós temos o raio de curvatura, que seria essa distância do espelho até o centro de curvatura. Aqui a gente tem a distância focal, que é metade do raio de curvatura. Aqui o P é a distância do objeto ao espelho. E o P' é a distância da imagem até o espelho, beleza? A gente vai fazer alguns exercícios e esses conceitos vão ficar mais claros. E tem uma fórmula, pessoal, que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Para a gente decorar, tem um método mnemônico, que é a seguinte frase: uma fimose é igual a uma pele mais uma pelinha, beleza? E a gente tem uma outra fórmula, que aumento é igual a imagem dividido por objeto. Então, aumento aqui da imagem no caso, né? Aumento é igual a imagem sobre objeto, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F dividido por F menos P. Pessoal, se soubesse só essa parte aqui, que aumento é igual a imagem dividido por objeto, que é igual a menos P' sobre P, já está mais do que suficiente. Então aqui aumento é igual a imagem sobre objeto, que é igual a menos P', né, que seria a distância da imagem até o espelho, e o P, que é a distância do objeto ao espelho, beleza? Então aqui em cima seria a parte das imagens e aqui embaixo seria a parte dos objetos. Vamos ver agora os elementos de um espelho esférico. Então nós temos aqui o foco, né, que é o centro de curvatura dividido por 2. O centro de curvatura é aqui. O alfa, que é o ângulo de abertura. O C, que é o raio de curvatura, ou centro de curvatura. O V, que é o vértice. Aqui a gente tem o espelho, né? No caso, o espelho côncavo. E aqui nós temos o eixo principal, beleza? Aqui seria a representação do espelho côncavo, porque seria a parte interna do espelho esférico, beleza? Pessoal, vamos ver agora os raios incidentes notáveis. 1. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete na direção do foco. Então aqui a gente tem o eixo principal, aqui a gente tem um raio que incide paralelamente ao eixo principal. Então quando ele bater no espelho, ele vai ir no foco, beleza? Então aqui a gente tem que o espelho é curvo, né, pessoal? Então, se o espelho é curvo, com a curvatura interna aqui no caso, se ele bater na parede, ele vai ter que refletir para dentro, beleza? E no caso aqui, se ele for paralelo ao eixo principal, ele vai bater no foco. Todo raio de luz que incide na direção do foco reflete paralelamente ao eixo principal. Então, se a gente tivesse aqui um raio que
incidisse em direção ao foco, quando ele bater no espelho, ele vai voltar paralelo ao eixo principal, beleza? Então, em direção ao foco, bateu no espelho, vai ser paralelo ao eixo principal. 3. Todo raio de luz que incide na direção do C reflete na mesma direção. Então, todo raio que incide sobre o centro de curvatura vai voltar na mesma direção. Então, ele vai e volta, beleza? 4. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Então, aqui a gente tem um raio de luz, bateu no vértice, vai refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Ou seja, se aqui teve 30 graus, aqui também tem que ter 30 graus. Se aqui teve 50 graus, aqui também tem que ter 50 graus. Se aqui teve x graus, aqui também tem que ter x graus, beleza? Então aí a gente tem os raios incidentes notáveis. Pessoal, agora vamos construir algumas imagens. Pessoal, as imagens são construídas através dos cruzamentos entre os raios, beleza? Então vamos lá. Então aqui, se o objeto estiver antes do centro de curvatura, a gente tem aqui um raio de luz que vai bater paralelamente ao eixo principal, então ele vai voltar no foco, beleza? E aqui a gente tem um raio que vai ir em direção ao foco, então ele vai voltar paralelo ao eixo principal. E o encontro desses dois raios de luz vai formar a nossa imagem, beleza? Pessoal, então sempre que tivermos a imagem sendo formada pelo cruzamento dos raios de luz, a imagem será real. Pessoal, se o objeto estiver antes do centro de curvatura, a imagem vai ser real, invertida e menor. Então aqui a gente tinha aqui, quando a imagem é formada atrás do espelho, ela era virtual. Então aqui a imagem não foi formada atrás do espelho, e sim na frente. Então a imagem é real. Aqui ela vai ser invertida, né? Aqui ela tá com a flecha para cima, aqui ela tá com a flecha de ponta cabeça. E aqui a gente tem que, em relação ao objeto, ela é menor, beleza? O que vai acontecer se o objeto estiver no centro de curvatura? Então aqui a gente tem um raio de luz que está paralelo ao eixo principal, ele vai voltar no foco. Aqui a gente tem um raio de luz que vai ir em direção ao foco, então ele vai voltar paralelo ao eixo principal, beleza? E aqui foi formada a imagem, no cruzamento entre os dois raios. Então a gente tem que a imagem não foi formada atrás do espelho, então a imagem é real. Ela está de ponta cabeça em relação ao objeto, então ela é invertida. E ela possui o mesmo tamanho, beleza? Então isso acontece quando o objeto estiver no centro de curvatura. Lembrando também que a imagem é real porque ela é formada pelo cruzamento dos raios de luz. Vamos ver agora como será a imagem quando o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco. Então aqui a gente tem um raio de luz paralelo ao eixo principal. Então ele vai bater no espelho e vai refletir em direção ao foco. Aqui a gente tem um raio de luz que vai ir em direção ao foco, vai refletir no espelho e vai voltar paralelo ao eixo principal. No cruzamento dos dois raios, nós temos a formação da imagem. Então nós temos aqui uma imagem que não é formada atrás do espelho, então a imagem é real. Ela, em relação ao objeto, está de ponta cabeça, então ela está invertida. E ela é maior que o objeto, beleza? Então essas seriam as características da imagem formada. Agora vamos ver o que acontece quando o objeto está no foco. Quando o objeto está no foco, não será formada nenhuma imagem, beleza? Já que não há cruzamento dos raios.
como aconteceu nos exemplos anteriores. Agora vamos ver o que acontece quando o objeto está entre o foco e o vértice. Então aqui a gente tem um raio paralelo ao eixo principal, vai refletir no espelho e vai ir em direção ao foco. Beleza? Então aqui a gente vai ter um prolongamento desse raio aqui dentro do espelho. Então a gente tem um raio que vai em direção ao vértice e vai refletir simetricamente em relação ao eixo principal. E aqui a gente tem um prolongamento desse raio. Então aqui a gente tem uma imagem formada pelo prolongamento dos dois raios, beleza? Que vão cruzar aqui formando a imagem. Então a imagem aqui está atrás do espelho. Então se a imagem está atrás do espelho, a imagem é virtual. Ela também é virtual porque é formada pelos prolongamentos dos raios de luz. Se ela está no mesmo sentido do objeto, ela é direita, e aqui no caso ela é maior que o objeto. Então a característica dessa imagem é virtual, direita e maior. Pessoal, até agora a gente só tinha visto a imagem formada no espelho côncavo. Vamos ver agora a imagem formada no espelho convexo. Pessoal, agora vamos ver o espelho convexo, que é feito pela parte externa do espelho esférico. Então vamos lá. Pessoal, então se aqui a gente tem a parte externa do espelho esférico, se o raio bater aqui nesse sentido, ele vai ir em direção para fora, beleza? Pelo fato desse espelho aqui ser a parte externa do espelho esférico. Então o raio de luz bate aqui, vai ter a normal e o raio vai refletir meio que para fora, por assim dizer. Devido ao formato dele ser convexo. Então aqui o raio paralelo ao eixo principal reflete no espelho, ele vai ir para fora, mas vai formar um prolongamento de raio de luz aqui em direção ao foco. A gente tem um outro raio de luz que vai ir em direção ao vértice, vai refletir simetricamente ao eixo principal, formando também um prolongamento. O cruzamento desses prolongamentos vai formar a imagem. Então sempre no espelho convexo a imagem vai ser virtual, né? Já que a imagem está atrás do espelho. E também porque a imagem é formada pelos prolongamentos dos raios de luz. Direita, já que a imagem não está invertida em relação ao objeto, né? E vai ser menor, beleza? Então a característica da imagem no espelho convexo é imagem virtual, direita e menor. Pessoal, vamos ver agora algumas regras de sinais em relação aos espelhos. Pessoal, a regra de sinais não é para decorar. Vamos tentar entender o que ela quer dizer para a gente. Então, o P, que seria a distância do vértice ao objeto. Então, o P nem está aqui, pessoal. Então, é para a gente lembrar que o P sempre vai ser positivo. Beleza? Por que isso, pessoal? Porque a gente precisa pensar no seguinte. Aqui a gente precisa pensar como eixo Y e eixo X. Beleza? Vamos lá. Pensando aqui como eixo Y e aqui como eixo X. Aqui o eixo X vai ser positivo. Beleza? Eixo X positivo. E eixo X aqui vai ser negativo. E aqui pensando como eixo Y, aqui o eixo Y vai ser positivo e aqui o eixo Y vai ser negativo. Beleza? Então se a imagem estiver aqui, ela não vai estar atrás do espelho. Beleza? Então se ela não estiver atrás do espelho, ela vai ser real.
E lembrando que o eixo X aqui é positivo e o eixo X aqui é negativo, beleza? Então aqui a imagem real vai ser positiva. Se a imagem estiver aqui, a imagem estará atrás do espelho. Então a imagem vai ser virtual. E esse lado aqui, o X é negativo, beleza? Então sempre que a imagem estiver desse lado, ela vai ser virtual e o pelinha vai ser negativo, beleza? E aqui a ideia é a mesma. A gente tem um espelho, o P sempre vai ser positivo, aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos o eixo X. Para cá o eixo X é positivo e para cá o eixo X é negativo. Para cá o Y é positivo e para cá o Y é negativo. Então, pessoal, se a imagem estiver aqui, ela não está atrás do espelho. Então aqui a imagem é real. E lembrando que esse lado aqui, o X é positivo, beleza? Então a imagem real, pelinha, vai ser positivo, que é a distância do vértice até a imagem. Já se a imagem estiver desse lado aqui, a imagem está atrás do espelho, então a imagem é virtual, beleza? E se aqui o eixo X era positivo, aqui o eixo X é negativo. Então aqui, pelinha, negativo, beleza? Pessoal, em relação ao foco. Pessoal, então aqui nós temos o espelho esférico côncavo. O foco do espelho tem que estar na parte interna do espelho, beleza? Do espelho, no caso aqui o espelho esférico, né? Então o foco do espelho esférico tem que estar na parte interna. Então, se aqui a gente usa a parte interna do espelho, o foco vai estar aqui dentro. Então aqui é a parte positiva. Então no espelho côncavo, o foco sempre vai ser positivo. Já que o eixo X aqui é positivo e o eixo X aqui é negativo, beleza? E se o espelho for convexo? A ideia é a mesma. O espelho é esférico e o foco tem que estar na parte interna. Então o foco vai estar aqui. Só que a gente tinha visto que o eixo X, esse lado aqui é positivo e esse lado aqui é negativo. Então, como o foco do espelho convexo estará nessa parte aqui, então o foco do espelho convexo sempre será negativo, beleza? Só um detalhe, então aqui o objeto, a imagem, na maioria dos casos, pode-se falar em quase 100% da prova de vocês, será positiva no eixo Y. A imagem pode ser positiva se ela for direita e negativa se ela for invertida, beleza? Já que ela vai estar de cabeça para baixo, estando de cabeça para baixo, ela vai estar no ponto negativo do eixo Y, beleza? Se a imagem for direta, ela vai estar no ponto positivo do eixo Y, beleza? Então aí não precisa decorar a regra dos sinais, pessoal, só entender que é o mais importante. Pessoal, vamos fazer alguns exercícios para a gente ir treinando o que a gente acabou de aprender. 1. Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. 1. O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Verdadeiro. 2. Quando ocorre a reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Errado. Isso aí é quando ocorre a reflexão regular, beleza? 3. Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros, verdadeiro. 4. Quando a luz é refletida por uma superfície,
o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz? Verdadeiro. Então a melhor alternativa aí seria a alternativa B. 1, 3 e 4 estão corretas. 2. Na figura ao lado, um raio incide em um espelho E sendo refletido. Os ângulos de incidência e de reflexão são respectivamente iguais a... Pessoal, então lembrando que a gente tem a reta normal, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se aqui o ângulo de incidência é 2θ, o ângulo de reflexão também é 2θ. Pessoal, só lembrando que a reta normal sempre forma 90 graus com a superfície, beleza? Então, aqui vai ter 90 graus e aqui também terá 90 graus. Então, aqui θ mais 2θ será igual a 90 graus. Então, θ mais 2θ é igual a 90 graus, θ mais 2θ é 3θ, então 3θ é igual a 90 graus, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 90 dividido por 3 é igual a 30. Então, aqui nós temos 2θ, 2 vezes 30 que vai ser 60. Então, 60 graus vai ser o ângulo de incidência e 60 graus será o ângulo de reflexão. Então, melhor alternativa, alternativa D. 3. Imagine que um raio de luz incida na superfície da janela lateral de um edifício, formando um ângulo de 30 graus, conforme mostrado na figura a seguir. Considerando o vidro da janela como uma superfície plana e lisa, o valor do ângulo de reflexão é... Pessoal, então aqui a gente tem o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, que possuem o mesmo valor. Aqui a gente tem a reta normal em relação à superfície forma 90 graus. Então aqui a gente tem que é 30, aqui é o ângulo de incidência. Então 30 mais o ângulo de incidência vai ser igual a 90 graus. Então, nós temos que 30 mais o ângulo de incidência é igual a 90 graus. O 30 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 90 menos 30 é igual a 60. Então, nós temos que o ângulo de incidência é igual a 60 graus. Lembrando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então se aqui é 60, aqui também é 60. Então, a melhor alternativa, alternativa E. 4. Sentado na cadeira de uma barbearia, um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro, em pé atrás dele. As dimensões relevantes são dadas na figura. A que distância horizontal dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro? Então, nós temos aqui o rapaz, que está distante do espelho em 0,8 metros. Aqui nós teremos a imagem do rapaz distante do espelho 0,8 metros. E a imagem do rapaz estará distante da imagem do barbeiro em 0,5 metros, beleza? Então vai ser 0,8 mais 0,8 mais 0,5. Então 0,8 mais 0,8 mais 0,5 vai ser 2,1 metros. Então, a distância dos olhos do rapaz até a imagem do barbeiro vai ser 0,8 mais 0,8 mais 0,5, que vai ser 2,1 metros, que seria a alternativa E, a alternativa que responde a questão. Exercício 5. Imagine que você esteja em frente a um espelho plano a uma distância de 0,5 metros. Suponha que esse espelho seja deslocado no mesmo plano em 0,4 metros, se distanciando de você conforme a figura. A distância representada no esquema pela letra Y entre você e a sua imagem será em metros d. Então aqui a gente tem a distância do espelho, que é 0,5 metros. Aí depois o espelho foi afastado em 0,4 metros. Ele quer saber a distância do objeto até a imagem. Então aqui a gente tem 0,5 mais 0,4, que vai ser 0,9, mais 0,9, beleza?
Então 0,5 mais 0,4 mais 0,9 vai ser igual a 1,8 metros. Então melhor alternativa, alternativa D de dado. Beleza? 0,5 mais 0,4, 0,9, 0,9 aqui e 0,9 aqui. Então vai ser 1,8 a distância entre o objeto e a imagem. Então y igual a 1,8 metros. 6. A figura representa um objeto e 5 espelhos planos, E1, E2, E3, E4 e E5. Assinale a sequência que representa corretamente as imagens do objeto conjugadas nesses espelhos. Pessoal, então E1 e E5 terão a mesma imagem, beleza? E3, a gente vai ter que essa parte da flecha vai estar apontado para baixo, beleza? E2, a gente vai ter que essa parte aqui vai estar apontando para a direita, no sentido horizontal. E em E4, a ponta da flecha vai estar apontando para a esquerda, em sentido horizontal, beleza? E1 e E5 apontando para cima, E3 apontando para baixo, E2 com a ponta da flecha apontando para a direita em sentido horizontal e E4 a ponta da flecha apontando para a esquerda em sentido horizontal também. Então melhor alternativa, alternativa A. 7. Veja a figura abaixo e marque a alternativa que representa a imagem formada pelos objetos letra N e relógio quando colocado diante de um espelho plano. Então aqui a gente tem a letra N, beleza? Então essa parte aqui tem que ser a mesma distância da imagem. Então a gente percebe que a melhor alternativa vai ser a C, beleza? Essa parte aqui vai ter que ter a mesma distância, enquanto que essa parte também tem que ter a mesma distância, beleza? E aqui também, essa parte aqui tem que ter a mesma distância, né? E essa parte aqui também tem que ter a mesma distância. Então, melhor alternativa, alternativa C. Exercício 8. Em ambulâncias e carros de bombeiros, a comunicação visual é fundamental, já que precisam de rápido reconhecimento pelos motoristas que trafegam à sua frente e que os verão pelo espelho retrovisor plano de seu veículo. Quem observar diretamente um veículo de bombeiros, como identificado na foto, perceberá que a identificação escrita assume um aspecto curioso. Se o Centro Paula Souza desejar produzir o mesmo efeito, deverá escrever na parte frontal dos veículos da instituição. Então aqui a gente tem o corpo de bombeiros, beleza, pessoal? Para a gente acertar a questão, a gente pode acertar de dois jeitos. Então aqui a gente tem bombeiros e ver um que está escrito mais ou menos parecido, que seria aqui, Centro Paula Souza. Beleza? Ou lembrar do seguinte, que a gente sempre lê da esquerda para a direita. Então aqui a gente primeiro vai ter um S, depois um O, depois um R, um I, um E, o B, o M, e o O e o B. E pensar a mesma coisa no Centro Paula Souza. A gente lê da esquerda para a direita. Então vai começar com um A, um Z, um U, um O, um S, um A, um L, um U, um A, um P, um O, um R, um T, um N, um E e um C, beleza? Então aí tem esses dois jeitos de acertar a questão. Tentando ver um que está parecido com o que está escrito aqui, bombeiros, né? Que seria Centro Paula Souza, seria a resposta, alternativa C. Ou lembrando que a gente lê da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. 9. Os investimentos tecnológicos em energia solar estão crescendo. Por exemplo, o projeto da foto apresentada tem como objetivo utilizar a energia solar para o derretimento de alumínio,
Considere os seguintes detalhes desse gigantesco forno solar. É constituído de uma superfície esférica revestida de lâminas espelhadas. As lâminas refletem os raios do Sol supostamente paralelos. Depois de refletidos, os raios incidem em uma região a 10 metros do ponto central da superfície, onde o derretimento do alumínio ocorre. A superfície refletora é supostamente um espelho esférico de foco A e centro de curvatura B. Assinale a alternativa que melhor representa tipo de espelho, os raios incidentes e refletidos e a posição correta da região A ou B para que haja derretimento do alumínio. Então, A é o foco e o B é o centro de curvatura. Então, nós temos que na imagem a parte refletora é a parte interna do espelho esférico, beleza? Então, é o espelho côncavo. Então, sabendo que é um espelho côncavo, a gente já descarta a alternativa A, C e a E, beleza? E o raio que vem paralelo ao eixo principal sempre vai acertar no foco. Então, o foco aqui é representado por A, beleza? Seria de 10 metros. Então, melhor alternativa, alternativa B. 10. Por motivos de segurança, a eficiência dos faróis tem sido objeto de pesquisa da indústria automobilística. Em alguns automóveis são adotados faróis cujo sistema óptico é formado por dois espelhos esféricos, E1 e E2, como mostra a figura. Com base na figura, é correto afirmar que a localização da lâmpada está. Então aqui nós temos que a lâmpada está no centro de curvatura. No caso aqui da lâmpada estar no centro de curvatura, a luz vai bater no espelho e vai voltar na mesma direção, porém em sentido oposto. Beleza? Mesma direção, porém em sentido oposto. Então em E2, a lâmpada está no centro de curvatura. E em relação a E1, a lâmpada está no foco, já que um raio que parte do foco e acerta o espelho, ele vai refletir paralelo ao eixo óptico ou ao eixo principal. Beleza? Então aqui em direção está no foco, bate no espelho e reflete paralelo ao eixo principal. Então aqui o raio de luz saindo do foco reflete no espelho paralelo ao eixo principal. Aqui é a mesma coisa. Raio saindo do foco reflete no espelho paralelo ao eixo principal. Então a melhor alternativa aqui seria no foco de E1 e no centro de curvatura de E2. Alternativa D. Considere o esquema óptico a seguir, onde V é o vértice do espelho côncavo, C seu centro de curvatura e F seu foco principal. Então aqui nós temos que o espelho é côncavo. Pessoal, aqui é mais para a gente treinar o que a gente acabou de ver, beleza? Assim pessoal, se essa parte estiver um pouco mais complicada, não precisa esquentar a cabeça, beleza? Se cair alguma coisa dessa parte na prova de vocês, vai ser coisas mais simples. Então vamos lá. Associe as colunas a seguir. Posição do objeto, característica da imagem. Beleza? Posição do objeto, característica da imagem. Então vamos lá. À esquerda de C. Então, se tiver à esquerda de C, nós temos que a imagem será real, menor e invertida. Então aqui vai ser o número 3. Sobre C, imagem real, invertida e de mesmo tamanho. Então aqui 4, 3, 4. Entre C e F.
Então vai ser real, invertida e maior. Beleza? Então aqui 1. Sobre F, imagem imprópria, não vai formar imagem, já que os raios de luz não vão se cruzar. Neste caso, podemos falar que a imagem será formada no infinito, o que acarretará na não formação da imagem, beleza? Então aqui é 2 entre F e V. Então entre F e V nós temos que a imagem vai ser virtual, direita e maior, beleza? Então aqui seria o 5. Então a sequência seria 3, 4, 1, 2 e 5. Pessoal, só lembrando que no espelho convexo sempre as imagens vão ser virtuais, direita e menor, beleza? 12. A figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. Escolha a opção que identifica corretamente o tipo de espelho que produziu a imagem e a posição do objeto em relação a esse espelho. Se a imagem é invertida, ela não pode ser um espelho convexo, ela precisa ser um espelho côncavo. Então a alternativa A e a alternativa E a gente já pode descartar. Para ela ser maior, ela vai ter que estar entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? Então a melhor alternativa seria a alternativa D. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho. 13. Na sala dos espelhos de um parque, Maria se diverte observando suas imagens em diferentes espelhos. No primeiro, a imagem formada é invertida e aumentada. No segundo, invertida e reduzida. E no terceiro, direita e reduzida. O primeiro, o segundo e o terceiro espelho são respectivamente. Pessoal, então se a imagem é invertida, ela só pode ser côncava, beleza? Então no primeiro a imagem invertida é côncava, no segundo é invertida e reduzida, então se é invertida continua sendo côncava, e no terceiro direita e reduzida. Se for direita e reduzida, ele só pode ser convexo. Se fosse direita e aumentada, aí seria côncavo. Beleza? Então, melhor alternativa seria côncavo, côncavo e convexo. Alternativa E. 14. A escultura mostrada na figura encontra-se exibida no pátio do Museu Metropolitano de Arte de Tóquio. Trata-se de uma esfera metálica com grande poder reflexivo, e nela vê-se a imagem de uma construção. Com relação a essa imagem, pode-se afirmar que... Pessoal, então aqui nós temos um espelho esférico com a superfície refletora externa, beleza? Então, espelho convexo. Então, todo espelho convexo, a imagem será direita, menor e virtual, beleza? Em todo espelho convexo a imagem é direita, menor e virtual. Então, melhor alternativa, alternativa D, virtual e se forma atrás da superfície espelhada da esfera. Então, alternativa D é a alternativa da questão. 15. Considere as figuras que representam uma vela colocada em frente a vários tipos de espelhos. A imagem da vela formada pelo espelho será virtual em... Então, em 1, a imagem vai ser virtual. Em 2, ela vai ser real. Em 3, ela vai ser real. Em 4, como o espelho aqui é convexo, sempre a imagem será virtual. Beleza? Então, 4 convexo. E no 5, o espelho plano, a imagem sempre será virtual. E o único caso em que o espelho côncavo terá a imagem virtual vai ser quando o objeto estiver entre o foco e o vértice.
Então a alternativa correta é a alternativa A. Imagem virtual vai ser em 1, em 4 e em 5. Pessoal, essa questão aqui só faça se vocês já tiverem terminado todas as questões e estiverem com o tempo sobrando na prova, beleza? Porque essa questão é difícil e é trabalhosa também. 16. Um lápis foi colocado a 30 cm diante de um espelho esférico convexo de distância focal igual a 50 cm, perpendicularmente ao eixo principal. O lápis possui 10 cm de comprimento. Com base nestas informações, pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são respectivamente. Pessoal, então aqui a gente vai utilizar a fórmula 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou uma fimose é igual a uma pele mais uma pelinha. Pessoal, lembrando que o espelho é convexo, então o foco é negativo. Então aqui será menos 50. O objeto, o P sempre vai ser positivo, beleza? Então o 30 aqui vai ser positivo. Mais 1 sobre P'. Então o 1 sobre 30 está positivo, passa para o outro lado negativo. 1 negativo dividido por 50 menos 1 dividido por 30, a gente vai ter que fazer o MMC, já que os denominadores não são iguais. Então, o MMC vai ser 150. 150 dividido por 50 vai ser 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 150 dividido por 30, 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Que é igual a 1 dividido sobre P'. Menos 3 com menos 5, menos 8. Menos 8 dividido por 150 é igual a 1 dividido por P'. P' está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 150 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Menos 8 vezes P' igual a 1 vezes 150. 1 vezes 150 é 150. O menos 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 150 dividido por menos 8 vai ser igual a menos 18,75 centímetros. Então aqui a gente já pode colocar a alternativa correta, a alternativa E. Continuando, aumento é igual a imagem dividido por objeto, que é igual a menos P' sobre P. Lembrando que essa parte aqui de cima é a parte das imagens, né? O tamanho da imagem e a distância do vértice à imagem. E essa parte aqui é a do objeto. É o tamanho do objeto e o P é a distância do objeto até o vértice. Então vamos utilizar apenas essa parte aqui. I dividido por O é igual a menos P' sobre P. Então vamos substituir os valores. O exercício falou que o objeto vale 10 centímetros. O P' a gente viu que é menos 18,75 e a distância do objeto até o vértice é 30. Então aqui é 30 e aqui é menos 18,75 P'. Então a imagem vai ser igual menos com menos dá mais, então mais 18,75 vezes 10 dividido por 30. Imagem é igual a 187,5 dividido por 30. Imagem é igual a 6,25. Então, melhor alternativa, alternativa E, que é a alternativa que responde à questão. Exercício 17. A imagem de um objeto forma-se a 40 cm de um espelho côncavo com distância focal de 30 cm. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho. É real, invertida e tem 3 cm de altura. Determine a posição do objeto. B. Construa o esquema referente à questão, representando objeto, imagem, espelho e raios utilizados, e indicando as distâncias envolvidas. Então vamos lá. O exercício deu que a imagem
de um objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo e a imagem é real, invertida e tem 3 centímetros de altura. Então, se a imagem é real, o P' vai ser positivo, beleza? A distância focal é de 30 centímetros. Se a distância é de 30 centímetros e o espelho é côncavo, então o foco é positivo. Se o espelho fosse convexo, o foco seria negativo. Se a imagem fosse virtual, o P' seria negativo, mas como a imagem é real, o P' é positivo. Como a imagem é invertida, esses 3 centímetros aqui serão negativos, beleza? Então vamos lá. O exercício A pede a posição do objeto. Então é o que a gente tinha falado, né? O P' é positivo, 40 centímetros, porque a imagem é real. O foco é positivo porque o espelho é côncavo e a imagem é invertida, então o valor aqui vai ser negativo. Usando a fórmula 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', lembrando que a frase era uma fimose é igual a um pênis mais uma peninha. Então, 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P, que é o que o exercício pede, né, o que a letra A nos pede, mais 1 sobre P', que é 40. Então, o 1 sobre 40 aqui está positivo, passa para o outro lado negativo. Passando para o outro lado vai ficar 1 sobre 30 menos 1 sobre 40. Então nós temos aqui, fazendo o MMC de 30 e 40, nós temos que o MMC de 30 e 40 é 120. 120 dividido por 30 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 120 dividido por 40 é 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 menos 3, 1. 1 dividido por 120. O 120 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. O P está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 1 vezes P é igual a 1 vezes 120. Então, P é igual a 120 centímetros. Fazendo a imagem da figura, nós temos essa imagem aqui. A distância do vértice até o objeto, que é o P, é 120. O P', que é a distância do vértice até a imagem, é 40. O foco vale 30, né? Que é a distância do foco até o vértice, 30 centímetros. A imagem, então, é menos 3 centímetros. Como ela é negativa, a imagem vai ser invertida. Aqui nós temos o espelho côncavo, e lembrando que no espelho côncavo o foco é positivo. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.